Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do LIP, das páginas 60 a 64. Primeiro exercício. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por letra A, modificação de características. Segundo exercício. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, diria que, letra B, a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. 3. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis, apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído do seu chocalho, que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois, se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que, letra D, as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente. Quarto exercício. Joana vai ao médico se queixando de dor na garganta e diz que os antibióticos que havia tomado não resolveram seu problema. Ao definir o diagnóstico, o médico relatou que a infecção era causada por uma bactéria muito resistente aos antibióticos ingeridos. Considerando seu conhecimento sobre a teoria da seleção natural, proposta há cerca de 150 anos por Darwin e Wallace, leia as proposições abaixo. Das 3 proposições, apenas a 1 e a 3 estão corretas. Letra C. Quinto exercício. Tem aqui um texto falando sobre o tucutuco e depois esse texto escrito por Charles Darwin em seu diário de bordo, à época com 23 anos de idade, quando de sua passagem pelo Brasil e Uruguai. Escrito antes que construísse sua teoria da evolução, o texto revela que Darwin conhecia a obra de Lamarck. Como Lamarck explicaria as observações de Darwin sobre o tucutuco brasileiro e qual é a explicação apresentada pela teoria da evolução na biologia moderna? Bom, Lamarck diria que, em virtude do desuso, a visão do tucutuco se atrofiou e essa característica, ou seja, a cegueira, foi transmitida aos descendentes. Para a teoria moderna da evolução,
A mutação e a recombinação gênica foram os fatores evolutivos responsáveis pelo aparecimento de indivíduos cegos, e a seleção natural atuou na prevalência desses indivíduos, que eram bem mais adaptados ao ambiente em que viviam. Questão número 6. O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de herança dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes nas populações, foi incorporado à teoria da evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin. Diante disso, considere as seguintes afirmativas. Estão corretas as 3. Então, é item A. 7º exercício. Explique como ocorre a formação de novas espécies de acordo com a seleção natural. Bem, a seleção natural favorece os mais bem adaptados ao ambiente. Assim, os indivíduos que apresentam variações favoráveis conseguem se alimentar e se reproduzir, transmitindo geneticamente suas características aos descendentes, o que no decorrer de inúmeras gerações pode levar à formação de uma nova espécie. Exercício número 8. Em um estudo realizado nas Ilhas Galápagos, um casal de pesquisadores observou que indivíduos de uma espécie de tentilhão, chamada de espécie A, comumente se alimentavam de sementes de vários tamanhos. A ilha onde a espécie A ocorria foi colonizada por outra espécie de tentilhão, chamada espécie B. Indivíduos de B se alimentavam de sementes grandes e eram mais eficientes que A na aquisição deste recurso. Com o passar dos anos, os dois pesquisadores observaram que o tamanho médio do bico dos indivíduos de A estava reduzindo gradualmente. Considerando que pássaros com bico maiores conseguem se alimentar de sementes maiores, o processo de redução de bico observado em A é um exemplo de seleção. Letra A. Direcional. O estabelecimento de indivíduos da espécie B representou uma pressão seletiva que favoreceu indivíduos da espécie A com bicos pequenos. Questão número 9. As asas de uma ave e de um inseto são utilizadas para um mesmo objetivo, que é o voo. Entretanto, a origem embriológica dessas estruturas corresponde ao exemplo de letra C, convergência evolutiva. 10. Leia a tirinha a seguir. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eis a questão. Eu acho que viemos do macaco. Analisando a tirinha sobre a perspectiva evolutiva, letra A, responda ao questionamento feito no primeiro balão. O ovo veio primeiro, pois se trata de uma estrutura desenvolvida pelos répteis, antecessores das aves na conquista do ambiente terrestre. Letra B. Explique por que a afirmação contida no segundo balão está incorreta. Bom, na filogenia dos vertebrados, as aves originaram-se dos répteis. Os macacos são mamíferos e também compartilham ancestrais comuns com os répteis. Questão número 11. Após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões a saber. Bem, as questões 11, 12 e 13 têm a ver com esse texto e imagem que tem aí ao lado, né? Então, analisando aí a árvore filogenética, você pode concluir aí na questão 11 que apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então, é a alternativa B. Questão número 12.
foram feitas comparações entre DNA e proteínas da espécie humana com DNA e proteínas de diversos primatas. Observando a árvore filogenética, você espera que os dados bioquímicos tenham apontado entre os primatas atuais como nosso parente mais próximo, o chimpanzé, letra B de bola. 13. Se fosse possível a uma máquina do tempo percorrer a evolução dos primatas em sentido contrário, aproximadamente quantos milhões de anos precisaríamos retroceder, de acordo com a árvore filogenética apresentada, para encontrar o ancestral comum do homem e dos macacos antropóides, como gibão, orangotango, gorila e chimpanzé? Alternativa correta, letra C, 15 milhões de anos, né? Questão de número 14, nós temos aqui um pequeno texto. Essas afirmações apontam para aspectos importantes que podem ser relacionados à evolução humana. Pode-se afirmar que, nos termos do texto, letra A, os avanços da medicina minimizam os efeitos da seleção natural sobre as populações. 15. As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados. Letra B. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. 16. À luz do conhecimento atual, observe a ilustração abaixo e aponte a alternativa que melhor responde à pergunta: o homem é originário do macaco? Alternativa correta, letra D. Os seres humanos e chimpanzés possuíam um ancestral em comum e divergiram ao longo da evolução. 17. Segundo o princípio de Heisenberg, uma população, para manter-se em equilíbrio gênico, deve ser bastante numerosa e panmítica, isto é, letra C. Os cruzamentos entre os indivíduos com os diferentes genótipos devem ocorrer ao acaso, sem qualquer interferência e ou preferência. O exercício 18 e 19 vocês não precisavam fazer, né? Então agora vamos para o 20. A consolidação da teoria darwiniana só foi alcançada no século XX, com a contribuição robusta dos conhecimentos da área da genética. Nesse contexto, analise as afirmativas e marque verdadeiro ou falso. A compreensão dos princípios da hereditariedade aplicados às populações permite analisar as frequências gênicas e genotípicas em várias gerações. Verdadeiro. As mudanças gênicas constituem uma explicação para a variabilidade nas populações. Verdadeiro. A seleção natural é um mecanismo que privilegia os genótipos independente de um contexto ambiental. Verdadeiro. E o tamanho pequeno das populações é um fator que contribui para a manutenção da variabilidade genética. Também verdadeiro. As 4 estão corretas, então alternativa E, todas verdadeiras. Bem, terminamos aqui a correção dos exercícios do LIP, das páginas 60 a 64. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês nas aulas ao vivo, no chat, enfim. Não deixem de perguntar caso não tenham entendido alguma coisa. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.